A luta não é sua, a luta é de Deus. Hoje eu quero tratar com você nesse vídeo acerca desse tema muito importante que encontramos em 2 Crônicas, seu capítulo de número 20, uma história especial a respeito do rei Josafá. Em certo momento, Deus vai usar alguém chamado Jaziel para acalmar o coração angustiado do rei Josafá. Meus queridos irmãos, quantos de nós não gostaria, na data de hoje que iremos ver este vídeo, que Deus usasse alguém para nos comunicar acerca da mensagem, dizendo: não te preocupes com essa luta, porque essa luta, a partir de agora, é do Deus vivo e todo-poderoso, aquele que pode fazer todas as coisas acontecerem de forma imediata. Mas perceba que o rei Josafá, ele vai fazer algumas coisas para que Deus levante Jaziel no meio da congregação e diga o assim diz o Senhor. Josafá ele faz uma aliança terrível com o rei Acabe, um dos reis mais perversos que existiu em Israel. E tem alianças que nós fazemos que arruinam as nossas vidas. Tem aliança que nós fazemos que modifica todo o nosso destino e pode até mesmo acabar com todo o nosso futuro. Mas Deus, como é tão piedoso e misericordioso, numa guerra que Josafá sobe com Acabe, Deus preserva a vida de Josafá, mas Acabe é ferido e morto. Um profeta se levanta para falar com Josafá após ele ter esse milagre da parte de Deus de livramento. Porque nós sabemos que o nosso Deus ainda é Deus de livramento. Deus vai usar um homem chamado Jeú, sai ao encontro de Josafá e profetiza na vida dele. Eu quero deixar algo também muito claro aqui, que atualmente cada vez mais tem se levantado profetas que apenas falam a parte doce, a parte das bênçãos, as partes que Deus pode fazer milagre. E realmente, Deus pode fazer isso e muito mais. Só que Deus também tem os seus profetas que nos alinha à vontade dele. Deus também tem os seus profetas que nos exorta, que nos repreende, que faz com que nós venhamos estar no centro da vontade dele quando queremos sair ou quando estamos desviados do foco e da missão principal que Deus gostaria que nós tivéssemos. Deus usa Jeú para repreender Josafá e alinhar ele novamente. Mas isso não fica barato, porque depois de algum tempo vem 3 nações contra Josafá. E quando as 3 nações se levantam contra ele, ele fica extremamente aflito. E quando o inimigo se levanta, nós temos que dobrar os nossos joelhos ao Deus que pode nos socorrer. É isso que eu acho mais incrível e mais interessante em Deus. Deus sempre permitirá que coisas venham nos atingir para que venhamos nos prostrar e reconhecer que nós não somos nada sem Ele. De que sem Deus nós não conseguimos nada. E Josafá ele se prostra, vai orar e faz com que também todo o povo que estava junto a ele orasse, clamasse, pedisse o milagre e pedisse a misericórdia do Deus Altíssimo. E enquanto o povo orava, estava falando com Deus, Deus levanta Jaziel no meio daquele povo e diz: calma, a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Então perceba que Deus, de um lado, tem os seus profetas que nos repreende para nos alinhar à vontade dele. E quando nós estamos alinhados à vontade em obediência a Deus, Deus também tem os seus profetas para dizer: não temas, porque eu estou agindo e entrando nesta peleja. Quero te dizer, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo, que se você está passando por lutas, aflições, e você está vendo o inimigo vir de encontro a você, eu quero dizer: se alinhe à vontade de Deus. Obedeça ao Senhor. Volte para o centro da vontade do teu Deus.
Porque aí depois você ouvirá alguém como Jaziel dizendo: não temas, não vos assusteis, não fiquem inquietos, porque essa peleja, essa luta não é sua, mas do Deus vivo e todo-poderoso. Mas se quisermos ouvir essa voz profética dizendo que Deus está cuidando de nós, precisamos estar no centro da vontade de Deus. E como nos dias atuais tem sido difícil para nós, estarmos no centro da vontade do Deus vivo. Estarmos firmados na palavra, vivendo a palavra e obedecendo a palavra. Cada vez mais e mais, alguns têm feito descaso da palavra do Senhor, outros não dão mais ouvido, não dão mais atenção àquilo que Deus está falando, mas graças a Deus que Deus ainda tem aqueles que, por mais que errou, se arrependeu do seu erro, e por mais que a luta está vindo ao seu encontro, ainda conseguem dobrar os joelhos para ouvir Deus falar e enviar o socorro. Deus está enviando socorro para a sua vida, Deus está enviando socorro para a sua causa. Deus não te abandonou. Ele permitiu que você visse o inimigo, as lutas, as aflições vindo ao seu encontro para que você se prostrasse, obedecesse a ele e se alinhasse à vontade dele, confessando que você sem Deus não é ninguém. E Deus, que é misericordioso, sempre levanta alguém para dizer: não tema, não se assuste, não fique inquieto, porque essa peleja não é sua. Quando você se alinhar à vontade de Deus, quando você obedecer ao Senhor, você vai ouvir da parte de Deus dizendo: não se assuste com as lutas, não se assuste com as provações, não se aflija com todas essas dificuldades, porque não é mais sua. A partir de agora é tudo meu e eu vou me responsabilizar por cada coisa que eu irei fazer na sua vida e através da sua vida. Depois que Jaziel fala isso, o povo se acalma. Josafá, o rei, fica tranquilo e vai dizer uma das coisas mais poderosas. Ele diz: filhos de Israel, louvem ao Senhor, porque o nosso Deus merece ser adorado. Depois que adoram a Deus, Josafá vai dizer assim: crede em Deus e crede nos seus profetas e vocês vão prosperar. Aqui ele não está falando de qualquer profeta. Aqui ele não está falando dos profetas que, para profetizar sobre a sua vida, eles vão cobrar um absurdo. Aqui ele não está falando sobre o profeta que vai abrir uma live no Instagram e vai cobrar dinheiro para orar por você. Ele está falando dos profetas verdadeiros do Senhor, que não cobram absolutamente nada, que não vai arrancar tudo de precioso e de bem que você tem para benefício próprio dele e assim ser usado por Deus para a sua vida. Não. São os profetas de Deus verdadeiro, que independente do que você oferecer para ele ou não, eles são fiéis ao Senhor nas mensagens que Deus dá a cada um deles. Crede nos profetas e vocês vão prosperar, não nos profetas falsos que trilham o caminho de Balaão. Não nos profetas mentirosos, mas nos profetas verdadeiros, que doa a quem doer. Eles falam: assim diz o Senhor, que Deus manda, que Deus ordena, e nunca para ter benefício próprio e nunca para enriquecer nas custas dos outros. São esses profetas que Josafá diz: a ele ouvis e vocês vão prosperar. Josafá, depois que escuta então essa mensagem de Jaziel, ele pede uma coisa interessante que outros reis fariam o contrário. Outros reis, diante dessa mensagem, levantariam as suas espadas e iriam para a guerra. Josafá não. Pede para que os levitas fossem à frente, louvando e engrandecendo a Deus, e atrás ia o seu exército. E enquanto eles louvavam, enquanto eles engrandeciam a Deus, aquilo que Deus falou, Deus cumpriu. Lá na frente, Deus ia guerreando contra os inimigos e quando chegaram lá, estavam todos derrotados, porque a palavra de Deus é fiel e Deus vela por sua palavra. Aquilo que o homem promete não se cumpre. E infelizmente tem promessas que é humana, tem promessas
que nunca Deus falou, mas quando Deus diz algo ao nosso respeito, se prepare para viver as coisas mais incríveis que você já viveu sobre a face da terra, porque Deus é fiel, não mente, não falha, não erra, e quando Ele diz que vai agir, o inferno é abalado, os inimigos se estremecem, porque a mão do Todo-Poderoso é extraordinária para fazer nas nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, se alinhe à vontade de Deus. Para que essas pelejas, irmãos, as nossas lutas são constantes. Todo santo dia o crente está em guerra contra o inferno, contra as potestades e contra os inimigos da palavra, contra os inimigos de Deus. E se Jesus não voltar daqui a um tempo, a guerra do cristão vai continuar por 30, 40, 50, 60 anos. Enquanto você tentar se manter, ser fiel a Deus, você terá lutas constantes. E ore ao Senhor. Clame a Ele. E você vai ver o teu Deus agir e dizer, não temas. Essa peleja, essa luta, essa guerra não é sua. A partir de agora, é minha. E que Deus, em nome de Jesus, possa tomar todas as suas guerras, as suas lutas, as suas aflições, os seus problemas para Ele, que Ele possa guerrear para que você seja um vencedor, em nome de Jesus.